Uso das tabelas T e Z. Tabela T de Student, Z de normal ou a curva de Gauss. Nós vamos ver a utilização dessas tabelas neste momento para os testes estatísticos. Os testes estatísticos podem ser bilaterais ou bicaudais, quando nós estivermos testando a diferença entre os resultados. E nós temos o nível de significância, nesse caso, bilateral, metade para cada lado. Quando isso acontecer, a nossa região de aceitação vai ser essa região interna, e a região crítica, ou região de rejeição, vai ficar metade para cada lado no teste. Quando nós estivermos testando o maior, lá na nossa hipótese alternativa, no nosso H1 ou H, a gente estiver testando o maior, o nível de significância vai ficar todo no gráfico, colocado na ponta da direita, marcando a região crítica ou a região que a gente chama de região de rejeição. O restante da região de aceitação. Quando a gente estiver trabalhando com a possibilidade do menor, lá na nossa hipótese alternativa, no nosso H1, nós vamos ter, trabalhando com o menor, nós vamos ter posicionado a área na ponta da esquerda para os menores, marcando aqui a região crítica, a região de rejeição, e a outra região de aceitação. Nos testes estatísticos, nós sempre vamos precisar determinar qual é o limite entre essa região de aceitação e a região de rejeição dos testes. Para isso, nós vamos utilizar a tabela da distribuição normal ou a tabela T de Schumann. A tabela Z, a normal, ou a tabela T de Schumann. Para pequenas amostras, quando a gente tem uma amostra pequena e calculando os graus de liberdade der um resultado até 30, nós vamos usar a tabela T. Como se calcula os graus de liberdade? Os graus de liberdade se calculam considerando n menos 1. Então, se calculando n menos 1 deu um resultado até 30, nós vamos usar a tabela T. Senão, a gente vai utilizar a tabela Z. A tabela Z é para amostras grandes, para graus de liberdade acima de 30. Vamos ver alguns exemplos. Esse primeiro exemplo é usando a tabela Z, porque nós temos um n igual a 40, não precisa calcular os graus de liberdade, mas daria 39, então a tabela Z, onde o nível de significância adotado é 5%, 0,05, e nós temos o teste bilateral, ou seja, a gente está testando a diferença. O 5% vai ficar metade para cada lado, então essa ponta aqui ela vale 2,5%, considerando que nossa curva toda vale 100%, se essa ponta aqui vale 2,5%, esta área até o centro vale 47,5%. Procurando lá na tabela o valor mais próximo de 47,5%, e nesse caso tem o 47,5%, 47,500, 47,50, ele corresponde na linha a 1,9 e na coluna ao 6. Então, a gente lê ele como 1,96. Positivo à direita e negativo à esquerda. Então, ele é mais, menos 1,96. Esses são os limites entre a região de aceitação e a região de rejeição no nosso teste. Quando a gente tem o teste unilateral à direita, e nós vamos utilizar a tabela Z, porque nós temos uma amostra grande, e nós temos o nível de significância, nesse caso também como 5%. Então, a ponta aqui vale 5%. A área até o meio vale 45%. Procurando lá na tabela o valor mais próximo de 45%,
é o 44,95. Ele corresponde na linha ao 1,6. Na linha, ele corresponde a 1,6 e na coluna ao 4. Então, a gente lê ele como 1,64. 1,64 positivo, porque ele está na ponta da direita, ele está na ponta dos maiores. Se nós estivermos trabalhando com esta mesma região, esse 5%, na ponta da esquerda, o valor vai ser negativo. Vai ser 1,64 negativo, porque nós estamos trabalhando com os valores aqui, né, de 5% da ponta, 45% até o meio, valor mais próximo de 45%, 44,95, que vai nos dar 1,64, que nós consideramos ele negativo porque ele está à esquerda. A gente está testando os menores. No uso da tabela T, né? Então, nós temos aqui um N de 20, então os graus de liberdade é 1 a menos, vai dar 19. Então, nós temos lá os graus de liberdade aqui na primeira coluna. Nossa primeira coluna. Então, se os graus de liberdade vão ser 19, nós vamos ter o valor ali, né, como 2,09. 2,09 positivo à direita, negativo à esquerda. Como a gente procura o valor lá em cima, né? Se nós temos aqui 19 graus de liberdade e o T 0,975, o valor correspondente é o 2,09. Da onde a gente sabe que esse 0,975? Vamos pensar o seguinte: se essa ponta aqui é 2,5%, a área toda restante, tá? A área toda restante é 97,5%. Então, vai corresponder lá, né, ao 975. Então, a área aqui é 2,5%. Para a tabela T, a gente olha toda a área restante. Ela né, corresponde a 97,5%. Se nós tivermos toda a ponta, todo o nível de significância na ponta da direita, porque a gente vai estar testando o teste unilateral à direita. Se os nossos graus de liberdade vão ser 9, porque o nosso N é igual a 10, né? Nós temos o nível de significância de 5%, a área até o final 95%, então o valor correspondente vai ser 1,83. Então, nós temos lá os graus de liberdade como 9, a área até o final como 95%, o valor de T vai ser 1,83. Positivo, porque ele está postado, né, à direita da nossa curva, à direita do nosso gráfico. Teste unilateral à direita. Se nós estivermos trabalhando com, aqui, né, um exemplo, 15 elementos, os graus de liberdade vão ser 14, né, usando o mesmo nível de significância de 5%, posicionado na ponta da esquerda. Então, aqui vai ser 5%, a área até o final vai ser 95%. Então, com 14 graus de liberdade, nós vamos ter ali o 1,76. 1,76 negativo, porque ele está postado, né, à esquerda no nosso gráfico. Então, aqui tendo sempre o cuidado, né, que lá, quando a gente está trabalhando com a tabela Z, nós sempre olhamos a área até o centro, tá? A área até o centro, a área sempre até o centro.
Na tabela T, sempre a área até o final. Qual é a área até o final? Então, se a área aqui da ponta é 2,5%, a área até o final, 97,5%. Se a área da ponta é 5%, a área até o final, 95%. Então, existe uma diferença na leitura das tabelas T e Z. A tabela Z, a gente sempre procura a área até o centro. A tabela T, a área até o final. Até o final da tabela. E também eles têm formas diferentes de procurar. Né? Então, a gente vai, observem bem essas explicações desses slides, para a gente ter aí, né, a possibilidade de fazer o uso dessas tabelas, né, já que a gente tem tabelas diferentes, são duas tabelas diferentes,